Olá para você que tem um ótimo gosto musical, eu sou Pablo Sato e esse é mais um vídeo do canal Frog Rock. Hoje mostrando para vocês a história da guitarra, esse belíssimo instrumento musical que sem ele o rock não existiria. Então prepara aquele café ou um achocolatado porque a viagem vai ser longa e vamos nessa! Senta que lá vem a história. A guitarra elétrica surgiu da guitarra acústica, no qual conhecemos como violão. O formato que conhecemos hoje foi inspirado na guitarra barroca, surgida por volta do século XVI, segundo historiadores e arqueólogos. Não vou contar da origem da guitarra acústica, pois daí terei que voltar 5.000 anos atrás. Então vamos direto ao que interessa, a guitarra elétrica. No século XVIII foram surgindo as guitarras acústicas de 6 cordas, de várias formas e tamanhos diferentes, com o intuito de facilitar o seu transporte, melhorar a sua sonoridade e o modo de tocar. Mas desses milhares de formas inventadas não foram aceitos como um padrão. Somente no final do século XVIII, a guitarra teve sua caixa de ressonância maior, em formato de 8, para facilitar o apoio da coxa tanto para destros e canhotos. Utilizava o plano de fundo e quase sempre com 6 cordas. Lembrando que estamos falando da guitarra acústica, ok? E lembrando também, quando falar guitarra, é violão, tá? A partir do século XIX surgiu guitarras com a parte inferior maior. Esse formato foi mais aceito pelos músicos, tendo um som mais limpo e alto, facilitando também a maneira de tocar com seu braço de ritmo e para dedilhar também. É nesse momento que entra o primeiro mestre, o espanhol Antônio de Torres, que introduziu as cordas de nylon e aproximou o espaçamento das cordas com o braço da guitarra, dando mais tensão às cordas. Torres construiu 320 guitarras, hoje existem por volta de 66 dessas guitarras, consideradas as primeiras do padrão que todos nós estamos acostumados. Torres foi um dos responsáveis por transformar a Espanha o centro das atenções no requisito de fabricação de guitarras, mas lembrando que nessa época existiam muitos luthiers pesquisando e reinventando diversas formas para melhorar o instrumento. Tempos depois tivemos a grande contribuição do luthier Christian Friedrich, que veio da Alemanha para os Estados Unidos e aperfeiçoou o uso das cordas de aço. Aplicou a estrutura do tampo da guitarra em forma de X, o famoso X-Bassing, para reforçar as guitarras de corda de aço e permitindo usar uma afinação mais aguda, impedindo o instrumento de empenar, aumentando a sua durabilidade e o seu volume quando é tocada, surgindo a famosa guitarra folk. Daí foram surgindo várias fábricas de guitarras usando esses padrões estabelecidos. Algumas quiseram reinventar para obter mais lucro, mas na maioria dos casos não obtendo sucesso. Empresas como Lion & Healy, Gibson, Stromberg e a Epiphone, que foi vendida para a Gibson em 1957, nos anos 30. O volume da guitarra não alcançava o volume dos metais e da bateria, então surgiu um novo problema de aumentar o volume da guitarra. A ideia então seria de recorrer à eletricidade para aumentar o volume. A principal iniciativa foi da empresa Rockenbach Manufacturing Company, mas tornou a guitarra um instrumento com som diferente quando quiseram aumentar o som acústico com a eletricidade. Também teve a empresa National, que fizeram uma guitarra experimental elétrica com um corpo circular e com um grande capacitador eletromagnético, apelidada de Frangipane, considerada por muitos a primeira guitarra elétrica. Frangipane era a utilização de uma bobina em campo magnético conectada a um amplificador. As cordas de aço eram colocadas para vibrar em um campo magnético gerado por ímã. O captador era feito de 2 grandes ímãs envolvendo as cordas, com uma bobina abaixo deles. Apesar de não agradar os músicos, era o que tinha pra janta, né? Eu ia ilustrar essa parte, mas não entendi porra nenhuma.
Essa ideia fez com que o dono da National e da Rockenberg juntasse para fundar a empresa Electric String Instrument, para comercializar em massa o modelo Frangipane. Assim surgindo a linha Electric Spanish, em homenagem à Espanha. As vendas não foram boas, mas as empresas concorrentes viram que era o caminho sem volta e começaram a fabricar modelos com esse conceito. Todas essas guitarras tinham uma característica em comum, que era a de serem apenas a eletrificação de modelos existentes. Ainda não se ouvia falar em guitarras sólidas com o corpo feito de madeira maciça, tendo um som muito parecido com as guitarras acústicas ou um som totalmente igual às guitarras acústicas. Certa vez, em um dia qualquer, entrou em cena Lester William Poulfus, mais conhecido como Les Paul ou Les Paul. Em 1928, então com 12 anos de idade, Les Paul entretinha com sua guitarra os clientes de uma pequena lanchonete. Em suas apresentações, seu público sempre reclamava que não conseguia ouvi-lo. Na tentativa de amplificar seu instrumento, Les Paul instalou um captador de gravador e conectou ao rádio de seus pais, usando o mesmo como amplificador. Apesar dessa solução não ser ideal para grandes ambientes, fez Les Paul pensar na viabilidade de construir uma guitarra sólida, preservando o som original das suas primas acústicas. Após anos de pesquisas e tentativas, Les Paul construiu um protótipo que foi chamado de The Log, a Tora. Ele levou sua criação para apresentá-la a Gibson, onde riram da sua ideia. Les Paul havia parafusado um braço de guitarra acústica em um pedaço retangular de madeira com 2 captadores e prendido nele as laterais de uma guitarra acústica, apenas para que o resultado ficasse parecido com a guitarra. Com essa mesma ideia surgiu o eletricista Leo Fender, que junto com George Fullerton construiu um modelo de guitarra maciça e pudesse ser produzida em massa. Assim nasceu a lendária Broadcaster, lançada em 1950, tornando a primeira guitarra maciça a ser comercializada em massa, a guitarra que conhecemos hoje. Com o sucesso da Fender, a Gibson percebeu que havia dispensado uma ideia genial de Les Paul. Rapidamente contrataram o mesmo para desenhar um modelo de guitarra maciça. Assim, em 1952, foi lançada a guitarra Gibson Les Paul. Com o grande sucesso das guitarras maciças, foi inventado o baixo elétrico pelo Leo Fender, a Precision ou Precision. A empresa Fender também reformulou sua guitarra Broadcaster para concorrer com a Les Paul da Gibson, fazendo então a famosa Telecaster e logo depois a Stratocaster com 3 captadores. Em 1956, a Gibson lançou seu primeiro baixo elétrico, o ED-1, mas foi a empresa Rickenbacker que inventou um modelo que conhecemos, o baixo Rickenbacker 4000, mas fez sucesso comercialmente com seu modelo 4001. Ao longo dos anos foram surgindo diversos modelos e marcas de guitarras, mas a grande mudança mesmo foram os formatos. Não havia grandes mudanças na sonoridade. Na década de 70, as empresas atendiam o pedido de grandes guitarristas da época, aumentando o número de captadores, até mesmo a união de 2 guitarras. Bom galera, esse só foi um resumo da história da guitarra elétrica, beleza? Não aprofundei sobre a criação da guitarra acústica, pois existem várias hipóteses. O fato é que o rock existe graças à guitarra elétrica. Nada mais justo de falar desse instrumento no canal Flog Rock. Se você curtiu, por favor, dê o seu joinha, isso ajuda muito, mas muito mesmo. Confira na descrição as fontes da minha pesquisa se você quiser se aprofundar mais no assunto. Compartilhe esse vídeo para espalhar a santa palavra do rock. Críticas, sugestões e observações nos comentários. Inscreva-se para não perder nenhum vídeo e eu vou ficando por aqui. Falou e tchau!